só começar a gravar para pelo menos... This call is now being recorded. Pronto, né? Deve ter aparecido aí um aviso, né, para vocês que está sendo gravada a aula. Pronto, pessoal. Então, voltando para cá, certo? Para a nossa questão, né? Ok, então, o que eu vou fazer? A minha dúvida aqui é se eu vou acrescentar o S, certo? Ou não. Como aqui é they, certo? They, eles, o que eu vou fazer? Não tem S. Né? Se a gente vier aqui no slide, por exemplo, certo? They go, you go. Onde é que a gente acrescenta S? Somente se aparecer lá na frase he, she or it. Se não aparecer, não tem S no verbo. Alguém comentou aí que é fácil, realmente é. Mas, infelizmente, tem gente que se confunde. Então, ó, clean. Aí eu vou para cá, olha, he, já apareceu he. Então, você já sabe, certo? Como apareceu he aqui, ó, você já sabe que vai ter que acrescentar o quê? Vai ter que acrescentar, vai ser um verbo que termina em S. Que esse aqui, ó, eats, né? Eats. Aqui também tem ES, só que o ES é só para CH, S, né? Verbos que terminam com esse som de X, né? Aqui talvez alguém confundisse um pouco, tá? Mas lá na prova, eu garanto que até tá menos, assim, tá mais fácil, tá menos confuso, certo? Eu não coloquei coisas assim para confundir. Porque aqui nos exercícios, né, pelo menos a gente corrige, e obviamente eu não cobro, né, do mesmo jeito ali da prova, eu faço uma correção depois, então eu faço algumas considerações, certo? Porque aqui é hora de aprender. O mais importante desses exercícios é que vocês façam eles, certo? Não é que esteja, tem muita gente que erra quase tudo. Mas o mais importante é que vocês façam. Aqui vai ser o quê, meu povo? Olha, se é I, certo? Que é eu, a gente já sabe que vai ser o verbo normal sem nada, ó, play, certo? Então, vocês só vão ter que saber se o verbo ele vai ter S ou não. Quando é que ele vai ter S? Só para lembrar, ó, quando é que ele vai ter S? Se o sujeito for he, she ou it. Ele, ela, para pessoas, ele ou ela para objetos e animais. Se não for, não acrescenta S, certo? Passando para frente, né? Porque tem que dar tempo aqui. Pronto, esse aqui foi o primeiro exercício. Esse aqui era só sobre verbos, tá? Que era mais para você lembrar da tradução. Assim, eu até vou passar porque não vai ter uma importância tão grande, tá? Né? Que era só mais para você saber a tradução. Passar aqui para a próxima atividade. Deixa eu colocar aqui no jeito da gente. Cadê? Deixa eu só ajustar aqui para dar certo, pronto. Fechar aqui essas aqui. Pronto. Tá aqui no jeito da gente responder. Deixa eu aumentar de novo o zoom. Pronto. Aumentei demais. Esse negócio ao vivo, minha gente, é muito complicado. Vamos lá. Essa é a nossa segunda atividade, né? Atividade 6. Eu até gravei aqui a aula também, né? Um resumo. Aqui, minha gente, eu já vou avisar vocês. Anotem aí, porque isso aí vai cair na prova, certo? Talvez não nesse formato, mas vai cair. E é difícil uma questão dessa? Não, porque é uma questão que vocês só vão ter que saber tradução. Certo? Então, observem aqui, ó. A gente tem essas palavras que são advérbios de frequência, que significam basicamente isso aqui, ó, que é a tradução. Sempre, geralmente, às vezes, indicam a frequência com a qual você faz alguma atividade. Então, vocês só vão ter que saber a tradução. Não tem nem o que ensinar, né? Então, vocês vão ter que lembrar, né, o que você tem always, usually, sometimes e never. Essa ordem aqui, vamos dizer, ela está sequenciada em inglês, porque o never significa nunca. Sometimes significa às vezes, certo? Às vezes. Usually significa geralmente, que já é mais do que às vezes. E o always significa sempre, né? Mais uma questão de linhas e colunas, né? Não sei se vocês também tiveram, assim, muita dificuldade em resolver essa questão, mas, né, simplesmente você olha, por exemplo, never. Você sabe que never é nunca, o que você vai fazer? Você está na primeira linha, ó, aqui na primeira linha, aí você vai agora para a coluna correta. É sempre, é geralmente, às vezes não, é nunca. Certo? Então, não tem, né, muita dificuldade.
né? Voltando para cá, sometimes é o quê? Ah, é às vezes, né? Então, você vai e marca, ó. Eu deixei até na sequência, tá vendo, Paula? Usually é o quê? O que é usually? Geralmente. E always, né? É sempre. Ok? Passando aqui para a próxima, deixa eu ver se vai ser uma questão muito importante. Eu vou fazer só essa letra A, tá? Só essa letra A. Eu expliquei bem direitinho que essa questão vocês teriam que colocar, né, duas respostas, que seria uma resposta negativa e outra interrogativa. A gente tem que usar do ou does, certo? Nessas questões, né? Ou don't, que é a forma negativa. E aí vai depender da mesma coisa. Eu uso do em todas as situações, com exceção de quem? Da terceira pessoa do singular. Quem danado é a terceira pessoa do singular? Gente, isso aqui que eu acabei de explicar, ó. Não tem esses três pronomes aqui, he, she, it, que é ele e ela. Por que é terceira? Só para lembrar, ó. Porque aqui é primeira, aqui é segunda. Essas três aqui, elas são consideradas terceira. Na verdade, algumas tabelas até vão apresentar elas na mesma linha, só separado por vírgula, he, she, it. É porque aqui foi colocado assim, né? De repente pode até confundir para você achar que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mas não existe, só existe três pessoas. Você tem primeira, segunda, do singular, aí a terceira é he, she, it, que deveria estar numa linha só. Aí você vai e pula para we, you e they, que vão ser primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Singular, minha gente, é porque é uma pessoa. Eu, depois você, aí depois ou ele ou ela, né? Ou ele e ela para objetos e animais, que é o it, certo? Aí plural, eu mais alguém é o quê? Nós. Aqui, ao invés de você, é vocês, no plural, que a gente só sabe na prática, né, pelo contexto, porque you se escreve do mesmo jeito, no singular e no plural, e they significa eles ou elas, no plural, certo? Então, isso aqui é a terceira pessoa. Então, aquele negocinho de usar do na pergunta, ou então na frase negativa, I don't, alguma coisa, eu uso em todos os casos, com exceção de quais? Justamente dessas pessoas aqui onde eu coloco o S, terceira pessoa do singular, né? Aliás, recheei. Ao invés de usar o do, eu vou usar o does, que é aquele do com ES, certo? Aí vamos fazer aqui só uma, para né, ver se vocês entendem. Pessoal, quem respondeu, eu até expliquei, eu não sei se né, vocês viram. Se tiver dado erro na sua resposta, é completamente normal. Eu coloco até um aviso de que depois eu tenho que fazer uma correção manual, porque só dá certo a correção de questões de marcar, certo? Quando são questões de escrever, sempre eles colocam, porque se você esquecer de um ponto, botar um espaço a mais, tiver uma letra a menos, já dá errado. Então, todas essas questões que são abertas, eu escrevo, eu corrijo depois. Com certeza, a pontuação de vocês é mais alta do que a pontuação que saiu lá, certo? Quando tem questões de escrever. Então, aqui seria como? Por exemplo, they wash their hands before eating. A forma negativa seria they, certo? Aí you don't, que significa... significa... Não. Pronto, é só isso que eu vou acrescentar. Aí, vou colocar wash... certo? Aí, their, aí só terminar a frase, tá? Não tem segredo, não. Their hands, ok? Então, aqui seria a resposta negativa. Como é que seria a interrogativa? A interrogativa seria, toda interrogativa vai começar ou com do ou com does. Mas quando é que eu uso does? Eu uso só se o sujeito for he, certo? For she, ou for it. Estão acompanhando aí, né, o que eu estou digitando? Se não for, meu povo, como aqui não é, né, aqui é they, né, o que eu vou fazer? Então, eu vou usar o do, certo? Eu vou usar o do. Então, eu só vou repetir aqui a mesma do. Comecei com do para fazer a pergunta, aí vou colocar o they, certo? They, tá vendo, ó? O que é a pergunta? O que é a frase negativa? Essa mesma frase, eu vou colocar a interrogação no final. Em português, a gente só coloca a interrogação no final. Em inglês é quase o mesmo jeito. Você vai colocar a interrogação no final, só que você vai começar com o do. Então, é o do no começo e a interrogação no final. Do they... Ok, revisou muito as aulas, né? Eu já avisei, pessoal, que não dá para eu ficar acompanhando muito, certo? Comentários. Se fizerem perguntas, liguem o microfone, porque senão eu não vou ver. Só porque eu fico com medo de vocês perguntarem alguma coisa e eu não ver, certo? Então, do they. E aí é só você terminar a
frase. O watch é a mesma frase. Eu poderia copiar e colar essa frase, só que eu vou começar ela com do e terminar com interrogação. Então, there, tá? Eu vou botar aqui o reticência e a interrogação no final. Então, a resposta negativa, o que que você fez? Você coloca o don't bem aqui, ó, entre a pessoa e o verbo. Eles lavam as mãos antes de comer. Então, vai ficar eles não, certo? E o don't é o não, certo? Então, eu vou resolver só a letra A mesmo por causa do tempo, certo? E aqui, vamos ver. Pronto, ó. Isso aqui vai cair, né? Eu tô até anotando aqui, olhando direitinho o que é que vai cair. Eu só tô, assim, destacando mais. Aí, em relação a isso aqui, ó, se vocês quiserem anotar, prestem mais atenção à forma interrogativa, tá? Vai ser mais importante do que a forma negativa, forma que tem o don't. Então, mais fácil cair essa forma aqui, que tem o do no início, e a interrogação no final, que é a forma interrogativa. Vai cair também uma questão sobre isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, minha gente, é só o que a gente chama de pronomes possessivos, pronomes que indicam posse. E eu vou dizer a vocês que a questão da prova, ela vai seguir assim, praticamente esse modelo. Ainda que não seja exatamente o mesmo modelo, é a mesma ideia. Qual vai ser a ideia? Você vai marcar aqui, certo, o pronome possessivo que tem a ver com a pessoa que apareça no começo, o sujeito, certo? Quem é o sujeito? Pode ser eu, você, ele, ela, esses pronomes que a gente bota aí no começo, nós, vocês, certo? Então, o sujeito vai ser isso aí. Aí, se eu digo assim, uma coisa que pertence a eu, o que está marcado aí, ó, perdoem por estar falando eu, pertence a eu, é para ficar bem claro que é a primeira pessoa do singular eu, né? Porque o correto seria dizer pertence a mim, tá? Então, eu estou falando pertence a eu, para justamente destacar que eu estou falando I, que significa eu, tá? Então, se uma coisa pertence a eu, né, ou mim, primeira pessoa, eu vou dizer que essa coisa é o quê? Vou dizer que essa coisa é minha. Então, minha gente, olha, dessas três opções, o que eu deveria marcar? My. Porque a ideia aqui, ó, I have a house, eu tenho uma casa. Esta é minha casa. É como se eu repetisse a frase, só que agora dizendo, mostrando a posse, certo? Eu digo assim, olha, eu tenho uma casa. Essa é minha casa. Se eu dissesse assim, ela tem uma casa, aí a outra seria, essa é a casa dela. Então, com ela, eu uso dela, com eu uso meu, com você, eu uso teu, com nós, eu vou usar nosso, certo? Então, a ideia vai ser a mesma, vocês vão ter que prestar atenção ao que vai aparecer no começo. Por exemplo, aqui a letra B, vamos ver aqui, ó, you, que é você. Então, o possessivo vai ser teu. Uma coisa que pertence a tu ou você é teu, tua, certo? Você tem uma mensagem. Esta é tua mensagem. Que vai ser o your, né? Alguns são bem parecidos. E o your são bem parecidos, né? Outros nem tanto. Aí vocês vão ter que dar uma olhada, certo? Nos vídeos, nas aulas aí anteriores, né? Que eu já passei para vocês, se vocês não lembrarem bem. Mas, assim, se vocês estudarem, né, até por esse vídeo, ele vai ficar gravado, eu vou disponibilizar, né, se vocês quiserem revisar, vocês podem rever, né, mais uma vez, isso aqui já é suficiente, certo? E aqui, ó, só para fechar, she é ela, então eu vou colocar o quê? Com possessivo? Dela. Como é que é dela? Aí o negócio é lembrar como é que é dela, mas tá bem óbvio, porque não vai ser my, meu, né, e your a gente já sabe que é teu, então sobrou o her, que não é muito parecido, mas significa dela. Ela tem um irmão, esse é o irmão dela, certo? E aí, passando para a terceira e última atividade, deixa eu só voltar aqui para dar. Fechar aqui. Pronto. Tem que ir ajustando aqui na hora. Ok. Essa terceira atividade, minha gente, foi sobre literatura, né? Não sei se vocês gostaram, mas, assim, literatura é uma coisa maravilhosa que a gente deveria trabalhar mais, só que é uma coisa que exige tempo, né? Então, aqui, essa introdução sobre o autor. Isso aqui vai ter uma questão também sobre literatura, então vocês vão ter que lembrar, assim, tá? Dá uma revisada, né? O nome do autor do livro, né? Que é o L. Frank Baum, né? Que é o autor do livro do Mágico de Oz. O que foi que eu falei mais aqui, né? Que esse livro, ele foi adaptado para o cinema em 1939, certo? Então, foi um filme que foi
adaptado para o cinema, né? Aí, ó, coloquei até essas informações aqui. Em 1939, o Mágico de Oz foi transformado em um filme dirigido por Victor Fleming, ok? Mais uma vez digo, vocês podem rever esta aula, porque eu vou deixar ela disponível, certo? Depois, quando o vídeo estiver salvo, tá, né, que eu estou gravando, eu vou mandar o link para vocês podem rever, né? Vale muito a pena assistir esse filme, né? E aqui tem todas as informações, né, sobre também, né, um resumo, né, para quem não quis assistir ao filme. E aí você tem essas perguntas, né? Marque as afirmações corretas. Dorothy mora com seus tios numa fazenda no meio do Kansas? É verdade. Nós vimos que ela mora com os tios numa fazenda no meio do Kansas. Dorothy chegou na Terra de Oz entrando através de um portal mágico? Foi, meu povo. Ela viu um portal, alguma coisa assim, uma porta que se abriu, uma caverna, ou seja lá no que tenha sido. Não. A chegada dela nessa terra mágica de Oz, né, foi através de um ciclone. Então, essa questão está errada. Né? Um ciclone levou a casa dela e ela foi para lá. Né? Quando ela foi dormir até, e aí quando ela acordou, ela descobriu que estava num lugar diferente. Ela não estava mais no meio do Kansas, certo? O mágico de Oz mora na cidade das Esmeraldas? É verdade. A história fala sobre esse detalhe, certo? Ele mora numa cidade chamada, a cidade das Esmeraldas, e essa cidade, né, o caminho é feito de tijolos amarelos. Aqui está dizendo que são tijolos azuis. Aí, o que eu digo a vocês? Parecem ser muitos detalhes, mas, minha gente, isso aqui é o que vai cair na prova. Eu não vou colocar nada além do que está nessa atividade, que, inclusive, está nesse vídeo aqui de menos de 10 minutos, né? Se vocês quiserem rever. Eu posso até colocar também o link lá, se ninguém quiser entrar mais na atividade para rever, eu posso mandar só o link também desse vídeo, certo? O que Dorothy recebe da bruxa boa do norte? Né? Ela recebe presentes. Ela recebeu o quê? Um saco de ouro e uma varinha mágica? Ela recebeu um par de sapatinhos de prata e um beijo na testa? Ela recebeu um livro e um cordão de prata? Ela recebeu um anel de ouro e um abraço? Nesse videozinho, né, curtozinho, vai dizer o quê? C, um livro e um cordão de prata? Não, não foi. Ela recebeu, o quê? D, um anel de ouro. Tudo parece encantado, mágico, né? Mas, na verdade, ela recebeu um par de sapatinhos de prata, certo? Da bruxa boa, né? Tem duas bruxas ruins e duas bruxas boas, apesar de que na história só vai ter destaque em uma boa e uma ruim. E um beijo na testa dela, né? Um beijo foi considerado um presente, né? Aí aqui tem os personagens principais, né? Que são o Leão, o Espantalho, o Homem de Lata, que acompanham Dorothy durante toda a história. E é interessante porque cada um deles, né, querem ajudar a Dorothy, mas eles também querem ir, né, à história. Quando Dorothy chega a Oz, ela quer fazer o quê? Ela quer voltar para casa dela. O lugar é lindo. Eu não sei se vocês assistiram ao filme, mas o início do filme ele é como se fosse preto e branco. Não é exatamente preto e branco, é um tom sépia, mas é um tom sem cores, né? Porque o livro, né, diz que ela morava, né, numa fazenda no Kansas. Era um lugar assim, porque o sol, assim, a gente sabe que os estados dos Estados Unidos, eles passam por todas as estações. Então, eles têm um inverno extremo, eles têm primavera, verão. E aí, durante o verão, nosso sol é de matar mesmo, certo? Então, fala de um lugar assim que estava seco, né? Tudo cinza, né? E aí, o que acontece? Quando ela chega a Oz, o filme, ele muda completamente, fica colorida a tela. Você até se surpreende, como é um filme antigo, né? Às vezes, você podia até pensar que ainda não existia. É uma coisa até bem recente, né? A tela já colorida, em 39, era algo bem recente. Tinha poucos anos, acho que foi um dos primeiros filmes já com tela colorida. Então, ele começa sem cores, e ela chega a Oz, fica tudo colorido, é muito interessante. E aí, cada um desses personagens, eles querem uma coisa, né? Por exemplo, o leão, outra questão de linhas e colunas, né? O leão, ele diz que é muito covarde, então ele quer ter o quê? Ele tem coragem, né? O espantalho, ele diz que quer ter um cérebro, né? Ele diz que não é esperto, que não raciocina,
Só que a ironia da história, né, eu acho que aqui já é o pessoal do segundo ano que está chegando, mas a gente vai encerrar já. Pessoal do segundo ano, a gente só está encerrando aqui, certo? Uns 3 minutinhos aqui para encerrar aqui com o pessoal do primeiro, que a gente acabou atrasando aqui um pouquinho. O Homem de Lata quer o quê? O Homem de Lata, ele quer um coração, certo? E a Dorothy, o que que ela quer? Ela quer voltar para casa. Eles conseguem isso no final? Dorothy volta para casa, só que é interessante que esses 3 personagens, eles descobrem que ele já tem tudo isso aqui. Já tem coragem, né? Esse aqui já tinha um cérebro, durante toda a história ele tem várias ideias inteligentes, ele não percebe que ele é inteligente. E o Homem de Lata, ele tem um coração, ele até se emociona, né? Então eles percebem que, na verdade, eles tinham aquilo que eles achavam que eles não tinham, né? E Dorothy, né, consegue voltar para casa, né? Aqui eu coloquei essa questão aberta, né? Teve cada resposta engraçada, né? Eu até ia mostrar, que se mostrar o nome, mas como não tem, a gente não tem mais tempo. Aí aqui, pessoal, só a título de curiosidade, né? Em 2019 eu participei de um programa chamado PDPI e eu tive a oportunidade de passar quase 2 meses nos Estados Unidos e eu estive justamente nesse estado que né, no Kansas, que é onde se passa a história da Dorothy, né? E tudo lá é muito voltado para a história do Mágico de Oz, por quê? Porque esse filme foi gravado lá, né? Então, o Kansas é o estado mais central dos Estados Unidos, certo? Esse aqui, ó, bem no meiozinho dos Estados Unidos, ele é bem quadradinho, olha. Não parece nem com os nossos estados, né? Que eles são todos assim, né? Os recortes, né? Bem irregulares. Então, aqui, ó. Ele é chamado também, né? Esse estado de estado Sunflower, né, que seria o estado porque tem muitos girassols. E aqui, ó, a gente tem né, a capa do filme, né, O Mágico de Oz. Aqui são outros filmes que foram gravados lá, mas eu vou passar para frente, né. Aqui são algumas fotos da cidade, né, dessa cidade onde eu estive. Aí eu só queria mostrar que aqui no meu slide está travando. Deixa eu passar aqui para frente. Eu estive lá e eu tive a oportunidade de ir no Museu do Mágico de Oz. Vamos lá. Tá aqui, certo? Isso aqui é o Museu do Mágico de Oz. Não foi para frente, para onde eu coloquei, tá me ajudando muito. Aqui. Pronto, tá aqui, ó, o Museu do Mágico de Oz. Na verdade, aqui é até uma cidade pequena, mas cidade pequena nos Estados Unidos é um pouco diferente do que a gente tem por aqui. Aqui é o Totó. Não sei se vocês lembram que na história do Mágico de Oz tem o cachorrinho da Dorothy, o Totó, né? Aí lá tem várias estátuas do Totó, todas pintadas em cores diferentes, né? Essa aqui é bem colorida, são várias. Aqui só foi uma que eu tirei foto com ela. Aqui já é dentro do museu. Aí tem a réplica de todos os personagens, né? Tem a Dorothy. Aí tem várias coisas relacionadas ao filme, tá vendo aí, ó, bonecas, coisas até que foram, né, souvenirs que foram lançados na época, espantalho, né, aqui o Homem de Lata, certo? Aqui, o leão, a feiticeira má, né, a bruxa má, né, olha aqui outra réplica dela. Aqui é a bruxa boa, né, do oeste, aqui dá os presentes da Dorothy. Pronto. Aqui, quando a gente terminou de visitar o museu, né, junto com outros colegas, foi no 4 de julho, que é um feriado super importante lá nos Estados Unidos, e aí estava tendo uma parade, né, que é um desfile, né, as pessoas levam cadeiras, tá vendo? Eles se sentam, tá vendo? Feito uns cachorros, as casinhas, que é o 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos, certo? Quando é comemorada a independência dos Estados Unidos. Eles colocam aquelas bandeirinhas americanas nas casas, as casas bem enfeitadinhas, né? Desfilam
Aqui é um desfile até relativamente simples, porque é uma cidade pequena, né? Não é uma grande metrópole americana, mas é muito, tudo muito organizadozinho. E aí, ó, tá vendo? Ó, o desfile também com os personagens de Oz. Aqui, essa daqui é como se fosse a tia da Dorothy, a tia Emma, com o Totó na cesta, né? Que é uma personagem que não ganha muito destaque, que aparece só no começo e no final da história, né? Lembrando que a Dorothy, ela mora com os tios, né? Ah, aqui era um lugar onde eles colocam um parquezinho, né? Vendem lanche. E aí, como era o 4 de julho, tem a queima de fogos, né? Isso aqui é um local enorme, e aqui eles estavam se preparando para quando anoitecesse, né? O pessoal lá anoitece, lá demora muito para anoitecer, né? Para vocês terem ideia, igual aos filmes, parece. Lá começa a escurecer a partir das 8 horas da noite. É muito estranho. Isso aqui deveria ser umas, sei lá, umas mais de 7 horas. E ainda é claro, assim. Aí quando deu 8 horas que começou a escurecer, foi que eles começaram os fogos, né? São vários minutos de fogos. Tudo muito bonito. Pois é, meu povo, por hoje é só, certo? Vocês vão poder assistir a essa aula. Eu vou terminar aqui a gravação para começar a gravação do pessoal do segundo ano. E aí eu peço que vocês, né, como é o mesmo link, aí eu peço só que vocês, pessoal do segundo ano, saia, ok? Estou pedindo aqui educadamente a vocês que saiam para que eu possa dar prosseguimento aqui com o pessoal do segundo ano, ok? Boa noite, pessoal do primeiro ano, certo? Vocês podem ir saindo para que eu possa receber aqui o pessoal do segundo. Tchau. Boa Desculpa por nem ter noite. dado. Boa Boa noite. noite. Eu nem Foi sei boa, para foi vocês. boa, foi boa. Boa noite aí, tia. Boa Depois noite. manda o livro lá no grupo lá, o livro. Certo, com certeza. Ó, Aceitar aqui o pessoal. Eu vou mandar o link desse vídeo, certo? Eu gravei. Se vocês precisarem rever alguma coisa, vocês revêem. Pronto. Vou interromper aqui a gravação do pessoal do primeiro para a gente começar